Meu Deus! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus! Podem se assentar. Glória a Jesus! Para mim, Deus seja louvado! é um motivo de alegria estar com os irmãos aqui mais uma Glória a vez. Deus! Obrigada, Deus, aleluia. A convite do nosso pastor, Valdeir. Glória a Deus! Novamente estar com o Senhor, que Deus o abençoe poderosamente, o Senhor e toda a sua família. Né? É um prazer rever alguns irmãos que aqui se encontram. O Daniel foi a última vez, né? Eu estive aqui, ele não estava presente, estava viajando, né, Daniel? Deus te abençoe poderosamente, pastor Álvaro, Deus o abençoe, né? E todos os demais obreiros, meus irmãos. Hoje eu estou, né, um tanto mais feliz porque existem algumas pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida, né? Que a gente tem um carinho especial. E que ela, nos dias de domingo, pode ser a congregação dela, né? Às vezes fazer uma visita ou outra. Mas como caiu no sábado, a nossa irmã Miriam decidiu estar me acompanhando. É um prazer, Deus abençoe. Glória a Deus! Aí eu brinquei com ela do lugar, né? Quando nós estávamos vindo pra cá, falei assim, você está preparado para cantar hoje? E eu nem imaginava que ela estaria cantando, né? Eu não estava programado e acabou que ela realmente recebeu a oportunidade. Mas Deus continua abençoando a vida dos irmãos cada dia mais. Meus queridos, quero ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 8. Glória a Deus! Capítulo 8. À medida que os irmãos forem se achando, podem se colocando de pé para lermos a palavra do Senhor. Glórias a Deus! Deuteronômio capítulo 8. Quem achou, diga amém. Amém! Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aleluia! Vamos ler do verso 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romazeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não há falta de pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar sobre as colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos decretos que hoje lhes ordeno. Podem se assentar. Aleluia! Glória a Deus! Como de costume, curva sua cabeça, curva sua cabeça. Oh Deus! Quero fazer novamente uma breve oração. Senhor Deus eterno Pai, aqui estamos nós mais uma vez na Tua presença, Senhor. Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, porque a Tua palavra nos diz que não há homem que não peque. Mas ela também nos diz, ó Deus, que contigo está o perdão para que os homens o tenham.
Portanto, eu te peço em nome de Jesus, perdoa-nos. Eu te peço, ó Deus, nesta noite, fala conosco de forma poderosa. E que tudo aquilo que está servindo como barreira entre nós e ti, que venha a ser desfeito. E que o Senhor venha ter completo acesso ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fale conosco de forma poderosa, não o que queremos ouvir, mas o que a nossa alma precisa e necessita ouvir. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui transbordando da Tua presença. Que possamos transbordar da Tua presença nesta noite. Que possamos transbordar da Tua presença a caminho de casa. Que possamos transbordar da Tua presença, ó Deus, ao longo dessa semana que se inicia. E eu te peço em nome de Jesus que possamos sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a história do povo de Israel e decidimos em algum momento falar sobre alguma parte dessa história, é quase, talvez que impossível nós não voltarmos um pouco e relembrarmos daquilo que Deus fez por este povo. Quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo que em um momento, em Gênesis capítulo 13, Deus levantando um homem chamado Abrão. Deus vai chamar Abrão e vai dizer para Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sem questionar, mais tarde, Deus muda o seu nome para Abraão, sem questionar, sem duvidar, ele junta suas coisas, ele pega a sua família e parte para a terra que Deus havia lhe direcionado. Ele, pela fé, como diz em Hebreus 11, Hebreus ali nos dá uma lista de uma série de exemplos de homens que viveram pela fé. E ali Abraão é mencionado e vai dizer que pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas como ele saiu sem saber para onde ia, simplesmente pela fé, Deus se encarregou de levar Abraão até o seu destino. Nós vamos ver que Abraão sai, peregrina, e ele chega na terra prometida. Quando ele chega na terra prometida, Deus vai aparecer para Abraão e falar assim: Abraão, essa é a terra que eu tenho para você e sua descendência. Essa é a terra, Abraão, que eu tenho para você e seus filhos. E Deus faz algumas promessas para Abraão, e nós vamos ver que uma das promessas é que Deus daria um filho a este homem. Só que nós sabemos que Sara era estéril, Sara não podia dar filhos, não podia ter filhos. Naquela época, se hoje já é difícil, uma mãe que não pode ter filhos, uma mulher que não pode ter filhos, engravidar, quanto mais naquela época em que a medicina, a ciência não era tão avançada. Então nós vamos ver que aos olhos de muitos parecia impossível, aos olhos de muitos aquilo jamais aconteceria, aos olhos de muitos talvez aquilo era uma ilusão, algo que Abraão talvez estava imaginando que aconteceria, mas nunca ocorreria na sua vida. Mas nós vamos ver que como foi Deus que fez a promessa para Abraão, ele vai cumprir o que ele prometeu. Nós vamos ver que Abraão sai e obedece à voz de Deus. Ele sai e começa a peregrinar. E em um determinado momento nós vamos ver que Sara, ela talvez não sabendo esperar a vontade de Deus, ela vai dar sua serva Agar para Abraão. Abraão vai se deitar com Agar e vai ter um filho chamado Ismael. Nós vamos ver que Ismael vai crescer e vai chegar um determinado momento em que Deus decide cumprir a sua promessa. Em que Deus decide cumprir aquilo que ele havia prometido. E nós vamos ver que Deus vai visitar Abraão. E Deus vai agora prometer, relembrar Abraão das promessas. E quando Abraão se deita com Sara, vem Isaac. Nós vamos ver que Isaac vai nascer, que Isaac vai crescer. E aquilo que talvez parecia aos olhos de alguns impossível, ali estava realizado, ali havia se concretizado. A promessa de Deus havia se cumprido. Nós vamos ver que depois de Abraão gerar Isaac, o tempo vai se passar e a promessa passou de Abraão para Isaac. Não foi para Ismael, porque o compromisso de Deus com Abraão era com Isaac, que Isaac era o filho da promessa, que Isaac era o herdeiro daquilo que Deus havia lhe prometido. Então nós vamos ver que as promessas que Deus faz para Abraão, elas vão passar para Isaac. Isaac agora vai crescer, Isaac vai casar, vai gerar alguns filhos, e ele vai agora ter Jacó.
A bênção agora e as promessas de Deus na vida de Isaac vão passar para a vida de Jacó. Nós vamos ver que Jacó vai ter 12 filhos e uma filha. E nós vamos ver que em um determinado momento um dos seus filhos, chamado José, vai parar na terra do Egito. E ele, vendido por seus irmãos, é claro, por velho, vai parar na terra do Egito. E quando ele chega na terra do Egito, ele vai ser vendido como escravo. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E nós vamos ver que ali na casa de Potifar, José, né, vai ser tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar vai tentar seduzir a José, só que José era um jovem que temia o Senhor. José era um jovem que servia a Deus de verdade. José era um jovem que tinha a presença do Senhor. Portanto, a Bíblia ela vai ser bem enfática em dizer em alguns momentos: e Deus era com José. E Deus estava com José. Nós vamos ver que José foi para a prisão. José foi para o Egito, vendido por seus irmãos. Mas Deus estava com aquele jovem. E agora a mulher de Potifar vai tentar aquele menino, mas ele era um homem que servia a Deus de verdade. E ele, diante daquele problema, diante daquela circunstância, ele vai decidir não algo que é passageiro. Ele não vai decidir algo, ele não vai decidir tomar a decisão de fazer algo que simplesmente satisfaria a sua carne naquele momento e que depois passaria, não. Ele vai decidir fazer a vontade de Deus. Ele não escolhe as coisas desta terra, ele escolhe as coisas do céu. Ele não escolhe, os desejos deste mundo, as coisas deste mundo. Ele decide viver a promessa de Deus na sua vida. Nós vamos ver que José, ele agora, diante daquela circunstância, ele vai fugir. Ele vai correr. Ele vai deixar tudo e vai decidir fazer a vontade de Deus. A mulher de Potifar vai levantar uma calúnia contra José. Porque é assim, meus queridos. Todas as vezes, pastor, quando decidimos fazer a vontade de Deus, todas as vezes quando decidimos negar o mundo e fazer o que é certo, todas as vezes que decidimos obedecer, fazer o que é correto, sempre vai ter um para nos acusar. Sempre vai ter um, para apontar o dedo para nós e levantar contra a nossa vida. Mas tem uma coisa, quando nós decidimos, quando nós nos comprometemos com a verdade, Deus se compromete com nós. Meus queridos, então José decide fazer a vontade de Deus e ele foge. A mulher de Potifar levanta uma calúnia contra a vida de José. E por causa dessa mentira, José vai parar na prisão. E a Bíblia continua dizendo: e Deus era com José. José estava no calabouço, mas Deus era com aquele menino. Não importa onde você está, o que importa é se Deus está com você naquele momento. Não importa o que você está passando, o que importa é se Deus está com você no meio dessa luta. Porque se Deus estiver conosco, nós temos certeza que vamos chegar do outro lado. Se Deus está conosco, nós temos certeza que vamos alcançar a vitória. Se Deus está conosco, nós podemos ter paz e descansar e saber que Deus está no controle de tudo. José estava na prisão e a Bíblia vai dizer que Deus estava com José. E Deus estava com aquele menino. E nós vamos ver que da prisão, em um certo momento, vai parar ali um copeiro, vai parar ali dois homens que serviam ao rei do Egito. Que estavam diante do rei do Egito, constantemente vão parar na prisão e eles vão ter alguns sonhos. José vai interpretar os sonhos dele e um deles volta para a presença do rei, outro morre. E nós vamos ver que José vai dizer para aquele homem: quando você estiver diante do rei, lembre-te de mim quando você sair daqui. Só que o tempo vai passar e aquele homem vai se esquecer de José. Mas em um certo momento, Deus vai agora não mais mexer com alguém da classe baixa do Egito. Deus não vai mexer com o capitão. Deus não vai mexer talvez com o soldado. Deus não vai levar alguém até a prisão. Não, Deus vai incomodar o próprio faraó. Deus vai dar um sonho para faraó. Deus vai até faraó e vai dar um sonho para ele. E ninguém vai saber interpretar aquele sonho. Deus agora, para quem não sabe, meus queridos, a civilização do Egito era a maior civilização da época, é uma das civilizações mais antigas que nós temos. Era a Mesopotâmia. E naquela época o Egito era a maior potência que existia, tanto militar quanto econômica. Então nós sabemos que o Egito era extremamente avançado, era extremamente tecnológico. E Deus vai lá no cabeça daquela nação e dá um sonho para aquele homem que ele não sabia interpretar. Simplesmente para pegar um homem que estava na prisão, para pegar um homem que estava no calabouço e colocar ele como se fosse um príncipe daquela nação. Nós vamos ver, meus queridos,
dá um sonho para Faraó. E Faraó não sabe interpretar. Ninguém sabe interpretar o sonho. Mas aquele homem que esteve com José na prisão e que teve o seu sonho interpretado e a promessa e a interpretação aconteceu, ele vai se lembrar de José. Ele vai dizer: não, tem um homem na prisão, ó rei, que interpreta sonho. E o que acontece? Faraó manda chamar José. José vai lá até a presença do rei. E ele agora interpreta os sonhos do rei. Vai haver 7 anos de abundância, ó rei. E 7 anos de fome. O rei, ó, não há, ninguém mais sabe, né? Para administrar essas circunstâncias do que você, ó José. E ele estabelece José como governador daquela nação. Nós vamos ver que José agora se torna governador daquele povo, daquela nação. Veio 7 anos de abundância, veio 7 anos de fome. A nação passa por todo aquele processo, sobrevive. E nós vamos ver que em um certo momento toda a família de José vai descer para o Egito. Todos os seus irmãos, toda a sua família vai descer para a terra do Egito. E nós vamos ver que quando eles estavam na terra de Gozém, no Egito, na terra dos pastores, nós vamos ver que José vai morrer e toda aquela geração. E a Bíblia vai dizer que, né, os hebreus permaneceram na terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que subiu ao trono do Egito um rei que não conhecia José. Vai subir ao trono do Egito um rei que não conhecia os feitos de José. E ele agora começa a maltratar o povo de Israel. Ele começa agora, ele escraviza o povo de Israel. E nós vamos ver que aquela nação agora começa a sofrer. Aquela nação agora começa a padecer na mão daquele rei. Aquela nação agora começa a ser escravizada e a ser usada em trabalhos forçados. E nós vamos ver, e a Bíblia vai dizer que o clamor do povo subiu até Deus. Nós vamos ver que o povo agora, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo tratado de forma cruel, nós vamos ver que a Bíblia vai ser bem clara em dizer, mesmo diante de tais circunstâncias, o povo crescia e o povo se fortalecia. O povo não parou de crescer nem de se fortalecer por causa dos problemas, não. Pelo contrário, os problemas às vezes nos permitem crescer. Os problemas muitas das vezes nos permitem, nos fortalecem. E nós vamos ver que Deus vai ouvir o clamor daquele povo. E Deus agora vai preparar um homem chamado Moisés. Moisés, agora criado pela filha de Faraó nos palácios daquele rei. Ele agora vai visitar os seus irmãos. E ele agora, ao ver o que seus irmãos passavam, ele vai pensar, a Bíblia vai dizer que José atenta para o seu coração, que Deus o usaria para libertar o seu povo daquela condição. E o que acontece? Em certo momento que Moisés estava ali no meio do seu povo, ele vai ver o egípcio maltratando o hebreu. E o que ele faz? Ele mata o egípcio. Tem uma coisa, Moisés estava certo que Deus o usaria para libertar o povo daquela escravidão. Mas tinha uma coisa que Moisés não compreendeu, que não era do jeito dele, mas era do jeito de Deus. Que não era no tempo dele, mas era no tempo de Deus. Não era naquela hora, havia um prazo a ser cumprido para que Deus usasse aquele homem. Nós vamos ver que 40 anos ele mata o egípcio. Quando o faraó fica sabendo, ele fica irado. Moisés foge para o deserto. No deserto ele se casa, tem filhos. E a Bíblia vai dizer que ele vai passar 40 anos, mais 40 anos no deserto. Ele vai passar mais 40 anos naquele deserto. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, quando ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele estava pastoreando as ovelhas, nós vamos ver que ele vai passar, né, perto, ele estaria atrás do Monte Horebe, passando ali pastoreando as ovelhas do seu sogro. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai aparecer para Moisés na sarça. E Deus vai aparecer para Moisés na sarça. E Moisés pastoreando o rebanho do seu sogro, quando ele olha para a sarça, ele vê que a sarça se queima, mas não se consome. Ele olha para a sarça e vê que a sarça está se queimando, mas ela não para de se queimar, ela não se consome. E Moisés, curioso talvez com aquilo, ele vai se aproximando da sarça. Moisés decide se aproximar da sarça, e quando ele decide se aproximar da sarça, Deus fala com Moisés. Porque é assim também. Todas as vezes que nós decidimos se aproximar de Deus, meus queridos, todas as vezes que nós decidimos ter um relacionamento com Deus, Deus começa a falar conosco. Todas as vezes que nós decidimos ir ao encontro de Deus, Deus decide vir ao nosso encontro. Todas as vezes que nós decidimos nos aproximar de Deus, Deus se aproxima de nós. Glória a Deus! E o interessante é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais Deus se aproxima de nós, mais parecido com Ele nós vamos ficando. Mais cheio da presença dEle nós vamos ficando. E como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia! E como é bom ser cheio do Espírito. Glória a Deus! Qualquer
difíceis, essa presença nos sustenta. Essa presença nos momentos difíceis nos consola. Essa presença nos momentos difíceis nos auxilia. Glória a Jesus! Aleluia! Moisés se Aleluia! aproxima. Glória a Deus! E Deus agora começa a falar com Moisés. Obrigado, Jesus. Deus agora começa a dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aleluia! Porque o lugar que tu estás é terra santa. A primeira coisa que eu aprendo aqui é Deus ensinando Moisés a tratar de forma santa aquilo que é santo. Santidade é isso. Santidade não é somente se separar do pecado. Santidade também é tratar aquilo que é santo de forma santa. Quando Moisés se aproxima de Deus, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Quando Moisés tira a sandália, ele se aproxima de Deus. E quando ele se aproxima de Deus, Deus agora vai dar uma missão para Moisés. O interessante é que Moisés já estava com 80 anos de idade, meus filhos. Moisés já estava com 80 anos de idade. Moisés talvez, ele já estava imaginando que estava chegando o fim da sua carreira. Moisés estava dizendo: eu vou morrer como pastor de ovelhas, porque eu sou do gesto. Moisés estava achando que o seu lugar era no deserto, simplesmente cuidando de ovelhas. Mas Moisés não sabia que Deus o estava preparando para uma grande missão. Porque o negócio é o seguinte, meus queridos: com Deus não existe elevador. Com Deus não existe TikTok que você está no dedo e tudo se transforma. Não, com Deus é processo. 80 anos para Deus usar aquele homem para tirar uma nação da terra do Egito. Deus preparou Moisés, chamou ele, convocou ele. Mas Deus, eu não sei falar. Moisés, foi eu que te chamei. Eu que te capacito, Moisés. Deus levantou Arão, seu irmão, para ele ajudar. Eles descem até a terra do Egito. Deus usa de forma poderosa aquele homem. Deus usa de forma extraordinária. Não vai se levantar profeta como Moisés naquela nação. Nós vamos ver que Deus usa Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E quando Moisés tira o povo da terra do Egito com o braço forte, agora ele os introduz no deserto. E eles vão em direção ao Mar Vermelho. Nós conhecemos a história e sabemos que quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, o povo está murmurando. O povo está reclamando: melhor nós termos ficado na terra do Egito do que morrermos no deserto. Era melhor nós comermos, do alho, da cebola, será mais do que no Egito, do que estarmos aqui para o povo murmurar. O povo reclamava. O povo não sabia reconhecer o que Deus estava fazendo na vida deles. O povo não entendia o que Deus estava cumprindo, o que Deus estava realizando na vida deles. Que aquilo que Deus estava fazendo não era algo novo, que Deus havia simplesmente começado agora. Era uma promessa que Deus já havia feito há tanto tempo atrás, e que Deus estava dando agora continuidade ao que ele havia prometido. Era uma grande missão. Nós vamos ver agora que Moisés, depois de tirar o povo da terra do Egito, eles vão em direção ao Mar Vermelho. Quando eles chegam no Mar Vermelho, o mar se abre para eles passarem em terra seca. O mar se abre, Moisés passa com o povo. E Miriam do outro lado vai cantar o hino da vitória. Do outro lado ela vai entoar um louvor ao Senhor. Nós vamos ver que quando ela chega do outro lado, juntamente com o povo de Israel, nós vamos ver que o mar vai se fechar sobre os egípcios, e os egípcios morrem naquele mar. Nós vamos ver que eles vão dar continuidade à caminhada. E Deus agora vai começar a dar leis para aquele povo. Deus agora vai começar a dar mandamentos para aquele povo. E vai ser no deserto que Deus vai revelar um tabernáculo para o povo de Israel. Vai ser no deserto que Deus vai se revelar de forma poderosa para o povo de Israel. Vai ser no deserto que Deus vai dar revelações poderosas para aquela nação. E é assim, meus queridos. Muitas das vezes é em meio ao deserto que Deus mais se revela. Aleluia! Muitas das vezes é em meio ao deserto que Deus mais vai falar conosco. Muitas das vezes é em meio ao deserto que nós... Mas é um momento em que muitas das vezes nós vamos nos aproximar mais de Deus e Deus vai se aproximar mais de nós. Deus vai dar o tabernáculo para o povo do deserto. O tabernáculo era o meu pelo qual Deus iria falar com o povo iria até Deus. Era o meu pelo qual o povo poderia falar com Deus, oferecer os seus sacrifícios, pedir perdão pelos seus pecados. E Deus dá o tabernáculo para o povo do deserto. E Deus agora vai dar os 10 mandamentos e todas as demais ordenanças para aquele povo. Nós vamos ver que o tempo vai se passar e eles vão se aproximar para tomar posse da terra prometida. E vai chegar um determinado momento em que eles vão estar ali à beira, para fazer a transição para a terra prometida. Eles já estavam na
na fronteira da terra de Canaã. Eles já estavam perto da terra de Canaã para entrar. E Deus agora vai falar com Moisés. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo aquilo que Deus já havia falado de todos os seus feitos, antes do povo entrar para a terra. E nós vamos ver que Moisés, nessa recapitulação, e que nós lemos aqui o capítulo 8, ele vai dizer no primeiro versículo, e eu quero ser bem rápido aqui, eu não vou prolongar, o tempo não espera. Deus vai dizer: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus pais, aos seus antepassados. Nós vamos ver claramente que antes do povo entrar na terra prometida, o recado de Deus para o povo era: ora, vocês querem crescer, vocês querem ter sucesso, vocês querem ser bem-sucedidos, é necessário uma coisa: obedecer a minha palavra, obedecer a minha lei. E eu quero parar para te dizer algumas coisas, meus queridos. Se nós queremos ter sucesso, é necessário nós obedecermos a palavra do Senhor. A palavra é a base que nos conduz neste mundo. É através da palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. Glória a Deus. É através da palavra que nós obtemos direcionamento da parte de Deus. Nós precisamos aprender a viver no centro da vontade de Deus. Podemos viver dentro daquilo que a palavra de Deus nos ordena. Nós não temos que dar ouvido a falácias e a mentiras. Nós precisamos nos voltar cada dia mais para essa palavra. Aleluia! Porque quando nós nos voltamos para essa palavra e decidimos obedecer essa palavra, 3 coisas acontecem conosco. E que está relatado nesse versículo 1. Primeiro, o versículo vai dizer, tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu lhes ordeno. Para o quê? Para que vocês vivam. A palavra produz vida. Se nós queremos ter vida, nós precisamos obedecer a palavra. Se nós somos verdadeiramente salvos, nós precisamos obedecer a palavra. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos obedecer a palavra. Não é ir pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, não. É o que a palavra diz. É o que a palavra fala. É o que a palavra diz. Aleluia, Deus! Nós estamos dentro da palavra. Nós vamos chegar ao céu. Mas se nós estivermos fora da palavra, nós vamos chegar lá. Se nós estivermos dentro da palavra, a trombeta vai soar e nós vamos subir até o encontro de Deus. Mas se nós estivermos fora da palavra, nós vamos encontrar com Ele. Deus nos chamou para vivermos dentro da palavra. A palavra é o nosso guia. Glória a Deus! Outra coisa que a palavra nos proporciona quando nós obedecemos ela. Vamos voltar ao texto. Para que vocês vivam. Segundo, multipliquem-se. A palavra nos possibilita desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida. A palavra não produz pessoas inúteis. Não. A palavra, o cristianismo, não produz pessoas inúteis. Não. Se existe alguém que está inútil, que se tornou inútil em alguma área da sua vida, você precisa se voltar para o Evangelho novamente e entender que Deus te chamou para ser útil em todas as áreas. Glória a Deus! Deus nos chamou, meus queridos, Deus nos chamou para progredir em todas as áreas. Eu não estou falando de nós ficarmos ricos, não. Eu estou falando de em todas as áreas nós vivemos a vontade de Deus. Isso que é progredir. Progredir não é eu ter uma mansão. Progredir não é eu ter um carro do ano. Isso tudo é bom e Deus pode nos conceder. Não é pecado. Não é errado desejar. Mas muito maior do que isso, melhor é entendermos que existe uma vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. E que quando nós decidimos viver essa vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida, nós estamos progredindo. Muitas das vezes dá a sensação de que estamos parados, de que estamos paralisados. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas não fluem. Quando nós decidimos muitas das vezes fazer a vontade de Deus, parece que tudo está estagnado. Mas nós precisamos aprender uma coisa, meus queridos: que antes de Deus trabalhar no visível, Deus trabalha no invisível. Aleluia. Antes de Deus trabalhar no exterior, Deus vai trabalhar no interior. Antes de você crescer, Deus vai trabalhar na sua raiz, na sua estrutura. Para que quando Ele te conceder aquilo que você tanto deseja e almeja, para que quando as promessas acontecerem,
sua vida, você venha estar preparado para o que Ele tem para você. Para que vocês multipliquem. A palavra produz vida. E a palavra produz pessoas úteis. Pessoas que progridem em todas as áreas da sua vida. E terceiro ponto. A palavra de Deus nos proporciona mais uma coisa. Continua o texto. Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. A palavra nos proporciona alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra nos proporciona alcançar as promessas de Deus. Quando você decide viver a vontade de Deus, Deus se encarrega de cumprir as promessas na sua vida. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, quando você decide fazer a obra de Deus, quando você decide fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus se encarrega de conceder a você aquilo que você precisa e necessita. Eu quero voltar. Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Ele decidiu obedecer a voz de Deus. E tudo que talvez Abraão pôde desejar em algum momento, Deus lhe deu. E lhe deu em dobro e muito mais. Simplesmente porque ele decidiu obedecer a voz. Glória a Deus. A palavra nos possibilita a vida. A palavra nos possibilita progredir em todas as áreas da nossa vida. E a palavra nos possibilita alcançar aquilo que Deus tem para nós. Verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ora, Deus agora estava fazendo uma recapitulação de tudo que havia acontecido na vida do povo de Israel. E antes deles darem para a terra prometida, para que eles viessem a entender o porquê de tudo. E agora Deus vai dizer: eu coloquei vocês no deserto. Eu coloquei vocês onde tinha falta de pão. Eu coloquei aonde vocês seriam humilhados, para saber o que havia nos seus corações. Eu coloquei vocês no deserto para saber se vocês iriam obedecer a minha voz. Aleluia! Eu coloquei vocês no deserto para saber se vocês seriam fiéis a mim ou não. Eu não deixei que vocês fossem humilhados. Eu deixei que vocês fossem provados no deserto para saber a intenção do coração de cada um de vocês. Porque pessoas querem fazer boas coisas, nós estamos talvez cheios por ele. Mas o problema não é querer fazer boas coisas, meus queridos. O problema é a intenção do que nós queremos fazer aquelas boas coisas. Deus vai nos julgar segundo as intenções dos nossos corações. Deus está olhando para a intenção do coração de cada um que aqui está nesse ambiente. Antes de você sair de casa, Deus sabia qual era a intenção do seu coração. Aleluia. Antes de você, quando você entrou por essa porta, Deus sabia qual era a intenção do seu coração. Quando você estende a mão para alguém, Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Quando você fala de alguma coisa, Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Deus sabe o que está por detrás de todas as nossas ações. E Deus colocou o povo no deserto para justamente tratar com o povo as intenções de seus corações. E nós vamos ver no verso 3, vai dizer assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus colocou o povo no deserto para os humilhar e saber a intenção do coração deles. Depois a Bíblia vai dizer que Deus colocou o povo no deserto para mostrar para eles que mesmo na ausência de sustento físico, de sustento material, de algo material, o que mantém um homem não é simplesmente as coisas externas, os bens materiais. Não. Que o que sustenta um homem não é somente o pão. Não. Mas muito maior que o pão. O que sustenta um homem é a palavra de Deus. Eu quero aqui finalizar, meus queridos, porque as horas não estão. Que durante o deserto, você não tem que se preocupar, talvez,
com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. E durante as provas dessa vida, durante a caminhada cristã aqui na terra, você precisa entender uma coisa: que a palavra de Deus é que nos sustenta. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra de Deus que nos mantém de pé. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu me lembro do centurião que estava com seu servo enfermo. Ele vai até Jesus e Jesus vai dizer: eu vou lá na tua casa curar o teu servo. Eu não sou digno de te receber dentro da minha casa. Mas basta uma só palavra. Aleluia! Basta uma só palavra. Glória a Deus! E o meu servo será curado. Meus queridos, basta uma só palavra de Deus para essa. Lázaro estava morto há 4 dias, meus queridos. O seu corpo já havia apodrecido dentro daquela tumba. Ele já cheirava mal. Ele já não tinha. O seu corpo estava. Os velhos já estavam em ação no corpo daquele homem. Mas uma coisa: Jesus chegou naquela cidade que ele estava. Jesus chegou. E quando ele chegou, diante da palavra de Jesus, até a morte tem que bater nele. Jesus chegou. As irmãs de Lázaro não tinham conversa. Jesus veio, aquele a quem tu amas está enfermo. Aleluia. Aquele a quem tu amas, Jesus está doente. Mas Jesus esperou 4 dias, meus queridos. E depois de 4 dias, Jesus vai descer. Aleluia. Jesus nunca chega atrasado, ele chega no tempo certo. Depois de 4 dias, Jesus desce. E quando ele chega naquela cidade, ele vai até a tumba e diz: Lázaro, vem para fora. Quando ele diz Lázaro, vem para fora. Eu não sei o que aconteceu dentro daquela tumba, não. Eu só sei que Lázaro saiu vivo de dentro daquela tumba. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E os últimos versículos que nós lemos, Glória a Jesus! o recado de Deus para o povo vai ser: ora, depois que vocês tiverem entrado na terra prometida, depois que vocês tiverem tomado posse do que eu dei para vocês, essa terra maravilhosa, da qual vocês não terão falta de nada. Aleluia, Deus. Depois de vocês terem entrado, tomado posse e usufruído de tudo que eu estou dando para vocês, tem uma coisa: louvem ao Senhor. Meus queridos, vamos louvar a Deus por todos os seus feitos. O salmista, em certo momento, ele vai dizer: ó minha alma, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Talvez o salmista, ele ainda espera, minha alma. Talvez tinha alguma coisa ainda que o salmista estava esperando da parte de Deus para louvar ao Senhor. Mas o Salmo 108, ele vai dizer: ó minha alma, louve ao Senhor, porque ele é quem perdoa as suas iniquidades. Louva ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Louva ao Senhor. E segundo, o recado de Moisés para o povo era: não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Depois que eu cumpri o que eu fiz, tudo aquilo que eu prometi para vocês, não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Porque se você lembrar de onde eu tirei vocês, vocês vão se lembrar para onde vocês estão indo. Porque se vocês se lembrarem de onde eu tirei vocês, vocês vão saber quem vocês são e qual é o seu destino. E que nada aqui neste mundo pode te embaraçar. Não se esqueçam de quem vocês são. Não se esqueçam de onde Deus tirou cada um de vocês. As bênçãos vão vir, as promessas vão se cumprir, mas tem uma coisa: o nosso alvo é o céu, a terra. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Obrigado, Jesus! O deserto, meus queridos, como eu costumo Glória a dizer, Deus! eu costumo dizer para os meus meninos da igreja: o deserto não é o fim. O deserto é Deus nos levando a algo melhor.
preparando para chegar ao céu. Meu Deus. O deserto é Deus nos conduzindo até a terra prometida. Glória a Jesus. Aleluia. No deserto tem fome, sim, às vezes nós vamos passar por problemas. Mas tem uma coisa, o mesmo Deus que nos permite passar por provação do deserto, é o mesmo Deus que faz chover maná do céu. Glória. O mesmo Deus que nos permite ter sede no deserto. Aleluia. Que faz água brotar da rocha para matar. Oh, glória. O mesmo Deus que nos faz entrar no deserto, é o mesmo Deus que nos Meu Deus. Só o Senhor é Deus. Deus está com você no deserto. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. E uma coisa que o Moisés vai deixar bem claro para o povo é: Deus os conduziu pelo deserto. Deus disse, resumindo, Deus estava com vocês no deserto. Assim como Deus esteve com Abraão, Meu Deus. assim como Deus esteve com Isaac, assim como Deus esteve com Jacó, assim como Deus esteve com José, assim como Deus esteve com os profetas, assim como Deus esteve com os homens e mulheres de Deus no passado, Deus também está com você. Glória a Deus. Meu Deus. Talvez você não entendeu. Imagina se você estivesse passando por algum período, né? A cidade está violenta. Aí o prefeito possibilita uma polícia para te acompanhar todos os dias, para te levar para casa, te levar para o trabalho, para te proteger do perigo. Você ficaria satisfeito e se sentiria seguro. Mas o que nos é proporcionado é muito maior, meus queridos. Aleluia, Deus. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Glória a Deus. E eu quero fazer essa oração com você. Jesus amado. Para que Deus venha cumprir todas as suas promessas. E para que você não venha se esquecer diante de tudo. Aleluia. Que você saiu. E qual é o seu destino. E que você venha entender. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No verdade, eu gosto talvez de chorar e clamar a Deus. Mas tem uma coisa. Ele talvez me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou me sustentando nessa caminhada. Eu estou contigo em todos os momentos. E por mais que pareça que as coisas não estão vendo, eu me encarrego de cuidar de você. Eu me encarrego de cuidar da sua vida. Aleluia! Oh, meu Deus eterno, Pai, cantamos uma vez na sua vida. Eu te peço a Deus em nome do seu filho Jesus. Trabalhe em cada vida que aqui está. Aleluia. O Senhor sabe a necessidade de cada um, aleluia. O Senhor sabe que cada um está passando a necessidade de cada um. Porque eu te peço em nome do seu filho Jesus, entra em providência. Meu Deus. Trabalhe em cada área, trabalhe em cada circunstância. Eu te peço a sair em força. Deus, as portas que estão fechadas. Sustenta essa caminhada. Não vem nada da rocha, mas para cair do céu. Eu te peço, volta os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, te peço trabalho em cada coração. Porque eles possam alcançar a terra prometida.